cera, corações de barro, e o sol que ilumina todos. Coração de cera como sendo coração de quem diante do Senhor se derrama e se permite ser moldado. Coração de barro como sendo coração de quem se endurece diante do Senhor. De Deus que ilumina todo mundo, que se faz presente. Certo? E hoje a gente vai falar sobre a voz tocando, né? Por isso eu colocar esse negócio primeiro e depois o título de hoje, mas a gente chega lá um dia. Vai passar, né? E eu começo perguntando para você, Henrique, por que existem sinais e maravilhas? Por que Deus se manifesta? Essencialmente, por que você, Henrique, acha que Deus se manifesta com sinais? Eu acho que ele entrega a palavra que ele usa, sinais. Dom? Talvez para não dar logo de uma vez a resposta. Para nos dar uma resposta. Tipo, ele vai por sinais. Não sei dizer assim. Certo, mano? O que Deus se manifesta? Por que ele faz as coisas? Além de se comunicar com a gente. Tipo, entre uma ação, entre um ato ou um desafio que ele coloca e passando alguma mensagem. Você acha que Deus fala? Ele fala através das coisas do dia a dia. Só através das coisas do dia a dia? É uma cara da palavra. Interessante. O que você acha, Reinaldo? Você acha que Deus fala? Você acha que Deus assim, pessoas? Também. Não sei. Você acha que Deus fala? Você acha que Deus se manifesta, que ele se comunica com as pessoas? Sim. Acho que ainda hoje Deus se manifesta com as pessoas? Sim. Legal, então. A gente vai dar hoje uma olhada numa história de um garoto. História muito legal. A história de um menino que ouviu a voz de Deus. A história de Samuel, propriamente. Me lembro de. Assim, na minha infância eu ouvia muito Diante do Trono, né? E um dos meus CDs favoritos era de Samuel. Eu não lembro as músicas direito, mas eu ouvia todo dia. Samuel é muito legal. Exatamente. Porque eu não lembro exatamente como. Eu lembro o toquezinho, menininho que eu vi. Ai, eu acho que Deus. É alguma coisa assim. Então, é uma das primeiras do CD. Acho que é a primeira. Mas é da Aline Barros. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre Samuel propriamente. Alguém não conhece a história de Samuel? Sabe quem é Samuel? Samuel. Sabe essa história? Você conhece a história? Meu primo. Vamos lá então, pode passar, João. Não coloquei. Desculpa. Vamos para 1 Samuel 3, não, verso 1. Abram suas Bíblias. Lá em 1 Samuel 3, verso 1. Por favor. Todo mundo abriu? 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. A gente vai ler do verso 1 até o comecinho do verso 4. Vamos lá. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. O Senhor chamou a Samuel. E a gente vai para a primeira parte agora. Quando a voz é proferida. Nessas últimas 2 semanas eu fui lá em Maria, Daniel, sem segundas intenções, e teve EBD. E o pessoal estava falando um pouquinho sobre dons do Espírito Santo, né?
assim, por que Deus se manifesta hoje em dia? Será que os dons ainda são reais? Eles apresentaram, né, a questão de os dons gerais, tem os dons de sinais, tem os dons que são da igreja, dom de mestre, doutor, profecia, então, etc. Estavam falando sobre isso, essencialmente, né? E algo comentado foi sobre uma visão que algumas pessoas têm de que, assim, no começo, na igreja primitiva, Deus manifestava os dons dele como testemunho de que a palavra que era pregada era verdade. Tipo, quando Paulo está lá, ele fala assim, a gente não foi até vocês somente com sabedoria de palavra. A gente não chegou lá e falou assim, sei lá, está escrito simplesmente. Paulo falou assim, a gente foi com poder, com manifestação de sinais. Aí as pessoas falam assim, naquela época a gente não tinha propriamente a Bíblia escrita e escrita, né? Então a gente precisava dos sinais para que a palavra das pessoas tivesse validade, por assim dizer. Exato, uma forma de testemunhar de que aquilo que eles estavam falando era só mera filosofia de homem. E assim, só que eu falei assim, não, mas hoje a gente já tem a Bíblia escrita com estudo, etc. Né? Eles falam assim, Deus fala então pela Bíblia, porque é a palavra de Deus, e ele só fala pela Bíblia. Sinais deixaram de ser necessários. Por quê? Porque Deus já disse tudo o que ele queria dizer através da Bíblia. Então, então a gente não precisa mais de dom de língua ou de dom de profecia, porque tudo que Deus tinha para falar, ele já falou. Já ouviram alguma coisa assim? Já ouviu alguma coisa assim? Não? Viu? Não? Já ouviu isso? Já. É o sensacionista. A ideia de sensacionismo, né? Essencialmente. Esqueci de citar alguma coisa sobre sensacionismo. Acho é uma visão assim, estou tentando resumir. Mas essencialmente é isso, né? Fala assim, Deus não precisa mais de dons para mostrar que é mais do que filosofia, por assim dizer. Então, isso aí. Só que, vamos voltar lá para o texto. Olha só, lá que está escrito em 1 Samuel 3, verso 1. Lá está escrito que a palavra de Deus, numa versão, que é a versão NAA, que é a versão da nossa Bíblia, fala que a palavra de Deus era muito rara. A visão era de muito valor, muita valia. Assim, pera. Onde é que a gente está mesmo? Qual é o contexto em que se passa a história de Israel? A história de Samuel. Qual é o contexto social? Vamos começar pelo contexto regional. Onde é que essa história se passa? Onde essa história se passa? Onde essa história se passa? Se passa aqui em Israel. Legal, né? Então assim, a gente está no povo de Israel. E o que é o povo de Israel mesmo? O povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Olha só lá, quem quiser abrir, Êxodo 19. Lá em Êxodo 19, 5 e 6, tem uma coisa muito interessante. Deus foi lá, Deus fez uma promessa a Abraão, uma aliança, e aí, falou assim, o povo vai ser escravo durante 400 anos, depois eu vou libertá-los, os levarei a uma terra que mana leite e mel. Legal, né? E aí olha só o que Deus fala para o povo, logo depois de eles terem sido libertos por Deus com um monte de sinais e milagres. Olha só, Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Essas palavras são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aí é Deus falando com Moisés. Assim, tá vendo esse povo que você tirou dele? Eu quero eles para mim, propriedade minha. Eu vou ser o Deus deles, eles vão ser o meu. Então o plano de Deus era relacionamento com o povo de Israel. Assim, olha que legal, né? Um reino sacerdotal. Ele queria que todo mundo fosse sacerdote, no sentido de ter acesso a Deus,
Porque depois a gente vê que a tribo de Levi é a tribo que tem acesso a Deus, é a tribo de sacerdote. Acabou que esse plano de Deus não aconteceu. Mas mesmo assim a gente está no cenário de que o povo de Israel é o povo escolhido, é o povo de Deus, né? Não. E lá Deus entrega os 10 mandamentos, Ele faz milagres, Ele faz aparecer maná, faz aparecer cordão. Deus mostra sinais, e não só sinais, né? O povo viu, sim, e recebeu de Deus a palavra. E aí anos se passaram, o que acontece? A gente está no tempo de Juízes. E no tempo de Juízes o povo se distanciou. O povo deixou Deus de lado. Assim, é o que a gente viu lá no comecinho. É o que a gente viu no capítulo passado. Qual é a referência que se tem dos sacerdotes? Eles faziam o que eles queriam fazer, do jeito que eles queriam fazer, sem dar qualquer valor para a palavra de Deus. E que coisa, né? O capítulo começa assim, ó. A palavra de Deus era rara, as visões não eram frequentes. É o povo de Deus, é o povo que carrega o nome de Deus. O tabernáculo estava lá, a lei estava lá também. O povo não deixou de ver a nuvem da presença de Deus no tabernáculo, era perto. Mas ainda assim, a palavra de Deus é clara. Deus não falava. Mas a base da lei estava lá, não estava? Como assim? Estava escrito, não estava escrito? Não estava escrito. Moisés me entregou? Pois é, tudo. A presença de Deus estava no tabernáculo, não estava? Estava. A presença de Deus estava no tabernáculo. A nuvem estava lá. Os sacrifícios aconteciam. A lei estava lá. E ainda assim, a palavra de Deus era muito rara. As visões não eram frequentes. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Por que será? Será que Deus se cansou de falar um pouco? Será que de alguma forma Deus se esqueceu? Você acha que Deus esqueceu como é que chega e conversa com alguém? Coisa estranha. Como é que pode uma coisa dessa? É o povo que distanciou. Pois é, nem chega lá. Mas assim, mais importante, ainda hoje, hoje é dia 5 de setembro de 2025, hoje Deus se manifesta. Mas antes de pensar se Deus se manifesta, onde é que você, Marco, vive? Onde você vive? Onde você mora? Pompeia. Onde fica Pompeia? Onde fica São Paulo? Brasil. Legal. Pompeia, interior de São Paulo, aqui no Brasil. Legal, né? Sabia que há anos atrás havia muitas profecias, ou gente falando que o Brasil seria um celeiro de missionários? Lembra disso? Assim, durante muito tempo, muita gente falou assim: o Brasil um dia vai ser o celeiro de missionários do mundo. Vai mandar missionário para tudo que é canto do mundo. A gente está num país que se diz evangélico, que se diz cristão. Assim, a grande maioria ou é cristã evangélica ou católica. Que coisa, né? A gente está aqui num ambiente em que o culto pode acontecer. Ninguém vai chegar aqui e atirar na gente porque a gente está fazendo um culto. Tem transmissão de culto acontecendo agora, com certeza, em sei lá quantas igrejas, em sei lá quantas cidades desse país. E a palavra de Deus no nosso país? A gente tem Bíblia, né? Todo mundo tem acesso à Bíblia. Você tem acesso à Bíblia? Você tem acesso à Bíblia? Eu também tenho? Eu também tenho. Pois é, eu também tenho. Todo mundo tem. Assim, eu tenho pelo menos umas 3 ou 4 Bíblias em casa. Eu falo assim, pô, não tem falta de Bíblia. Está na internet. Todo mundo pode pegar para ver. Só que aí, assim, pensa só, né? É a mesma coisa? A gente tem a palavra de Deus num povo que se diz crente.
se diz povo de Deus, que não falta igreja. Parece que vai para a cidade, tem uma igreja por esquina, na cidade grande. Tem tantas vozes nesse país, tantos pastores, tantas autoridades espirituais. As pessoas falam em nome de Deus o tempo todo, em todo lugar. Só que ironia, nosso país é conhecido pelo quê? Lá fora. Porque a gente é um país de crente, que busca Deus, que serve ao Deus vivo e verdadeiro, porque a gente é um país cristão que tem acesso à Bíblia, que tem culto livre, etc. Não. A gente é um país do futebol, um país corrupto. É o país do futebol, do carnaval e da corrupção. Que coisa, né? É desesperador assistir jornal. Só tem notícia ruim. É loucura. Assim, entra no Instagram, a cada 3 posts de notícia, 2 são de um roubo que está acontecendo lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou de alguma coisa que aconteceu. Que é isso? Por que essa diferença? Por que essa ironia? Quando Deus fala, quando Ele realmente fala às pessoas e aos corações, o que a gente espera? O que a gente falou? O que Deus espera? O que a gente espera quando Deus fala? O que a gente espera que aconteça? O que você espera que aconteça quando Deus se dirige a uma pessoa? Que dê direção, que se faça conhecido, O que você acha? que é o que manda. Quando Deus se dirige a uma pessoa, o que se espera? Quando Deus realmente ministra a vontade dele. A gente mostrar a direção, mostrar o propósito, independente da situação que a pessoa está, ela entender o propósito do momento que ela está passando. O que você acha? De novo, pergunta. Quando Deus vem encontrar uma pessoa, o que se espera dessa pessoa? O que se imagina? A presença de Deus se fez real. O que a gente imagina que aconteça? Que haja alguma ação envolvida. Acho que depende da motivação de Deus ter falado. Se é para ministrar para as pessoas ou se é para mudar algo, sei lá, acho que depende. Quando eu imagino Deus se fazendo presente em um lugar, eu espero, dada a experiência, que haja quebrantamento, que haja mudança, que haja um renovo na vida da pessoa e ela fala assim: encontrei o Deus verdadeiro, logo minha vida não pode ser a mesma, ela não pode permanecer do mesmo jeito. Eu tive um encontro com Deus, Deus veio ao meu encontro, seja lá como ele veio. Isso gera mudança. Então, será que é isso mesmo que está acontecendo no nosso país? Onde é que está a manifestação do falar de Deus nesse país? Porque eu não imagino que ele esteja na corrupção. Não é possível que esteja na injustiça. Não combina. O que se vê no nosso país não combina com a abundância da manifestação de Deus. Não faz sentido. Da mesma forma que não combina o Estado, o povo de Israel, com a presença de Deus no tabernáculo. Não faz sentido. Se a presença de Deus no tabernáculo, eles têm a lei. Como é que pode? Será que Deus se cansou de falar para as pessoas desse país? Será que ele se esqueceu de como é que a gente pode ouvir? Será mesmo? Se a presença e o poder de Deus geram um renovo, onde é que está o fruto da abundância de evangélico no nosso país? Eu não sei. Será que Deus se manifesta hoje? A impressão que há é que no nosso país, na nossa cidade, quem sabe até na nossa igreja, a palavra de Deus seja rara, as visões não muito frequentes. Porque não faz sentido. Deus fala. Onde é que está Deus?
onde é que está essa manifestação da presença de Deus? Porque eu não estou vendo fruto dela. Você está vendo fruto dela? Você acha que há sinais da presença de Deus realmente? Quando você olha para a cultura ou para o mundo geral? Você acha que não? Sim. Vamos lá então. Sabe, eu lembro de uma vez o Craig Hill falando, foi o Craig Hill que falou, assim, quando é que Deus se manifesta para as pessoas? Ou quando é que Ele está falando para as pessoas? Ele falou assim, Deus fala o tempo todo. Quando é que Deus deixa de ministrar o amor dele ou a graça dele para a gente? Assim, Ele não deixa. Ele nunca para de falar. Assim, pera lá. Se Deus nunca para de falar, Ele nunca para de emitir a mensagem dele ou a vontade dele, o que está acontecendo? Vamos para o ponto 2. A quem a voz é proferida? Pode passar, já. Olha só que loucura, né? A gente está diante de uma outra ironia. Olha lá no verso 2, 2 Samuel 3, verso 2. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Aí a gente volta lá para o começo. Quem que é Eli mesmo? Quem é Eli? O sacerdote, o sumo sacerdote. Jonah, o que faz o sumo sacerdote? Ou quem é o sumo sacerdote? É o responsável pelos rituais, não é? Exato. O sumo sacerdote ali é a figura de maior autoridade espiritual no povo de Israel. Ele apresenta os sacrifícios do povo para Deus. Logo, é a pessoa que assim, a pessoa que tem acesso ao Santo dos Santos. É a pessoa com mais acesso a Deus nesse povo. Que coisa, né? Mas Deus não vem falar com ele. Você viu? Olha só que loucura, né? Lá no verso 2 mesmo, assim, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não ver. A Bíblia deixa claro que Eli estava começando a ficar cego, fisicamente. Só que, será mesmo que eram só os olhos físicos dele que estavam cegos? Porque não faz sentido. Os olhos espirituais de Eli estavam tão cegos quanto os olhos físicos dele. Porque quando Deus precisa falar alguma coisa, Ele não fala com Eli. Deus não veio de encontro a Eli, Deus veio de encontro a Samuel. A maior figura de autoridade espiritual, o homem mais perto de Deus, e Deus não fala com ele. Se tivesse uma pessoa que deveria ter ouvido para Deus, seria Eli. Como pode, então? O velho e experiente sacerdote não tinha ouvidos para ouvir, da mesma forma que ele não tinha olhos para ver. E aí Deus tem que se dirigir a um garoto. Nem da tribo de Levi, nem sacerdote por ofício Samuel era. Ele era de outra tribo. E ainda assim, Deus vem falar com esse menino. Olhando para o nosso país, tem tanta gente que fala em nome de Deus. Tem tanto pastor, tanta gente que se diz profeta. Tanta gente falando em nome de Deus, que não falta igreja. Só que parece que essa abundância não reflete a presença de Deus. É como se esses homens que são homens de Deus tivessem como ele, talvez cheios de sabedoria, cheios de teologia. Com certeza ele conhecia a lei, é a obrigação dele conhecer. E ainda assim, surdo. Tão cheio de talvez si mesmo, que ele não consegue mais ouvir o que Deus tem para dizer. Não consegue ver o que Deus está fazendo. E
E aí ele se direciona para o jovem, para o pequeno, para o irrelevante Samuel. Ele se direciona àquele que estava servindo e trabalhando com um coração sincero e aberto. Porque lá no começo do capítulo fala que Samuel servia diante do Senhor. No capítulo anterior fala que ele alcançava graça aos olhos de todo mundo. Ele fazia de coração. Ele servia de coração. E Deus vem falar com esse garoto. Diante desse ambiente, Deus vem falar com um garoto. Pode passar, Joana. Terceira parte. Como a voz é preferida. Deus vem de encontro a Samuel. E é quase engraçado, né? Vamos lá, olha só o que acontece. Verso 4, lá de 1 Samuel 3. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde ele estava e disse, eis-me aqui, porque você me chamou. Mas ele respondeu, eu não chamei você. Ali está. Ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar Samuel. Ele se levantou, foi até ali e disse, eis-me aqui, você me chamou. Mas ele responde, meu filho, eu não chamei você. Ali está. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra dele, a palavra do Senhor não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ali e disse, eis-me aqui, você me chamou. Assim, ele devia estar lá só querendo dormir e está lá sem motivo aparente algum, meio que assim, o que foi? Estou aqui, você me chamou, estou aqui. Assim, com certeza quando Samuel ouviu a voz, ele falou assim, ele está me chamando. Na primeira vez foi, ele deve ter me chamado, vou lá ver o que está acontecendo. Aí na segunda vez, eu falei assim, pô, não é dessa vez que ele me chamou, mas agora vai que ele me chamou, né? Porque ele me chamou primeiro, que ele queria alguma coisa agora. Na terceira vez, assim, não é possível, das duas vezes não foi, mas dessa vez ele com certeza me chamou. Só que aí acontece algo interessante, né? Eli não era capaz de ouvir a voz de Deus, mas pela experiência dele, ele notou alguma coisa. Olha só, né? Como que Eli responde a essas 3 vezes. Lá no verso 8, ele entendeu que o Senhor era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, ele disse a Samuel, vá deitar. E se alguém te chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Ele não era mais possível ou capaz de ouvir Deus falar, mas ele tinha experiência. E ele falou assim, se Deus te chamar, que Deus está chamando, mostre-se disponível a Ele. E Deus realmente vem uma 4ª vez. Ah, Samuel, Samuel. E olha que interessante, né? Deus não vem com fogo. Ele não vem com um tremor de terra. Ele não vem com um raio, qualquer coisa assim. Não aconteceu nada. Deus vem falar com Samuel. Deus vem conversar. Deus queria relacionamento com ele. Um relacionamento íntimo, uma conversa íntima, num ambiente íntimo. Onde é que Samuel estava? Estava no quarto dele. Tem lugar mais íntimo do que esse? O quarto de uma pessoa. Deus foi ao encontro de Samuel lá no quarto dele e veio de maneira doce, suave. E nesse ambiente de intimidade, Deus fala ao coração de Samuel. Mas é interessante, né? Porque o que Deus veio falar para Samuel? Assim, Deus veio de encontro a Samuel, né? Deus estava lá chamando Samuel. Chamou 4 vezes. O que Deus queria tanto falar para Samuel? Sabe que não é uma palavra de conforto? Assim, você, meu filho, é um filho muito amado. E você é especial, você vai fazer grandes coisas no meu nome.
Será que Deus fala alguma coisa esplêndida assim, eu vou te mostrar aonde você vai chegar, te mostrar o seu propósito de vida, mostrar, sei lá, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, com quem você vai casar, etc. Assim, não. Deus não fala nada nem sobre Samuel. Olha que loucura. Deus fala, eu vou destruir a casa de Eli. Fala para ele. Só isso. Deus não fala nada sobre Samuel. Ele fala sobre Eli. Uma dura e forte palavra de confronto para Eli. Ele fala assim, a gente tem esse negócio, ele fala assim, poxa, eu queria tanto ver a voz de Deus. Queria que Deus viesse lá no meu quarto, falar comigo, dizer, sei lá, responder todas as minhas orações. Como eu queria que Ele viesse, tirasse todas as minhas dúvidas, né? Porque quem não quer que Deus venha de encontro a ele? E a primeira coisa que Samuel ouve de Deus é: eu vou destruir a casa de Eli. Está vendo esse senhor aí, o sumo sacerdote de Deus, que fala o meu nome, que é a figura mais de autoridade do país, com quem você mora? Pois é, né? Eu vou destruir a casa dele. Fala para ele. Por que vai destruir? Porque ele não me ouviu. Eu vou destruir a casa de Eli, porque ele me honrou mais os filhos do que a mim. Eu vou destruir. Que maneira agradável de começar o ministério, né? Muito agradável. Olha isso aqui, olha lá no verso 13. Já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, ele não os repreendeu. Jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. E Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar as visões dele. Não me admira que ele estivesse com medo. Ele ia ter que falar contra o sumo sacerdote de Deus, passar uma mensagem de Deus de confronto para o sumo sacerdote. Mas é legal, né? Porque Samuel fala tudo. Olha lá no verso 18. Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Uma resposta curiosa essa de ele, né? Estranho. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Parte 4. Pode passar, Jonathan. A voz que clama por quem possa ouvir. Ali em Siló, onde é que estava Samuel, mero garoto, Deus começou a operar e se fazer presente. Você lembra no começo do capítulo? A palavra de Deus estava escrita na lei, não estava? Estava assim. E ainda assim, a palavra de Deus era rara. Eles tinham uma lei, estava escrita, estava descrita, estava destrinchada. E ainda assim, a palavra de Deus era rara. Povo de Deus, nação de Israel, povo escolhido, exclusivo de Deus. E ainda assim, a palavra era rara. As visões, as manifestações eram raras. Mas ali onde havia um Samuel para ouvir, Deus começou a falar. Ele começou a operar. Ali, em Siló, onde tinha alguém para dar ouvido. E Deus, com certeza, não veio com palavras de conforto e amor para Samuel. Falou assim: ó, Samuel, você é um filho amado, muito precioso. Não foi simplesmente isso. A
primeira palavra de Deus para Samuel não foi assim. As outras com certeza também não foram simplesmente para amolecer ou para deixar o ego de Samuel feliz, porque ele estava sendo um servo obediente e fiel. Deus não foi ao encontro de Samuel para isso. Ele veio para falar o que precisava ser dito, para dizer aquilo que ele queria dizer, para quem precisava ouvir aquilo que ele tinha que dizer, com um objetivo, direção, buscando um resultado. Deus veio ao encontro de Samuel para isso. Assim, ó, vai lá, fala com fulano, uma palavra para ele, vai lá e fala. Deus veio mover as coisas, mexer nas estruturas do povo de Israel. E Deus precisava de um canal por meio de quem a palavra dele, de Deus, seria ministrada. É curioso isso, né? Porque a função do sacerdote é ministrar o sacrifício do povo para Deus. Quando o sacerdote vem, sobre as roupas, ele cortava lá, derramava o sangue, fazia o holocausto. Então, assim, Deus está apresentando o sacrifício dessa pessoa ou do povo para o Senhor. Essa é a função do sacerdote. Sabe qual é a função do profeta? A função do profeta é ouvir aquilo que Deus tem e ele ministrar o que Deus tem para o povo. Por isso que fala assim, Samuel foi levantado como profeta. Ele seria a pessoa que ouviria a voz de Deus e transmitiria. Ele seria um canal por meio de quem Deus falaria. Legal. E aí a gente volta. Onde é que você está? Onde é que a história da sua vida se passa hoje? Você está num país que durante muitos anos recebeu promessas e profecias de que seria um celeiro da presença de Deus. Um país que se diz evangélico, cristão. Uma cidade que é de grande maioria cristã ou católica. Um lugar onde pode acontecer culto, onde a gente tem liberdade, onde a gente tem acesso à Bíblia, à palavra de Deus que está descrita, escrita e descrita. Eu falei escrita duas vezes. A palavra de Deus está acessível para todo mundo. E ainda assim, é impossível negar. A palavra de Deus está escassa. A palavra de Deus está escassa no Brasil, está escassa em Pompeia, está escassa aqui na nossa igreja, em todas as igrejas, escassa. Não há pão na casa do pão. Se são tão poucos que realmente conhecem a Deus. Porque não tem como, né? A gente está num país que é conhecido pela corrupção. É o país do futebol, do churrasco, do carnaval. E só. E da corrupção. É isso. Corrupção e injustiça. A gente não está num país que emite fruto de uma nação evangélica. Os nossos sacerdotes, o que eles estão fazendo? Eles estão brigando uns com os outros. Você entrar na internet, o que mais tem é pastor reclamando ou falando mal de outro pastor. Falando de o que outro pastor falou, ou de assim, treta evangélica na internet. Tem para todo lado. Onde é que estão os sacerdotes? Tem tanto escândalo envolvendo nossos sacerdotes. Tanta cegueira, tanta surdez. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não mudou nada, mudou de endereço. Mas é a mesma coisa. Como é que pode uma coisa dessa? Será que Deus se esqueceu como é que ele fala? Será que ele esqueceu como é que ele vem falar com você? Será que ele esqueceu como é que ele fala com você? Será? Será que Deus parou de falar? Será que Deus se manifesta? Será que ele ainda fala? Será que ainda hoje ele fala com as pessoas? Ele fala. Se Deus não muda, e a Bíblia garante que ele não muda, então ele fala. Ele tem uma obra para executar. Ele tem um reino para trazer para a terra.
tem muros destruídos que precisam ser consertados. Ele tem uma obra para executar na sua casa, uma obra para executar na sua escola, na sua faculdade. Sei lá, onde quer que você esteja. Deus tem uma obra para fazer aonde quer que você esteja. Ele não parou de falar. Nunca parou de falar. Os nossos sacerdotes eles não conseguem mais ouvir. Estão ocupados demais. Ocupados demais com eles mesmos. Deus está esperando por Samuel. Ele está esperando por quem possa ouvir. Ele segue na espera por alguém que esteja de ouvidos abertos para ouvir o que ele tem a dizer. Ele está à espera de um canal que ele possa falar. Assim, como eu queria que Deus me guiasse, me direcionasse. Ele falasse comigo tudo que vai acontecer nos próximos meses da minha vida. Tudo que vai acontecer nos meus próximos 5 anos da minha vida. Queria que Deus viesse falar comigo. Você já pensou se Deus vem até você e com uma palavra de confronto a vida de outra pessoa? Será que ele já pensou na possibilidade de Deus vir falar com você e ele te der uma palavra desconfortável, dura, que vai te fazer perder sua amizade, ou que vai te fazer perder, sei lá, qualquer coisa importante para você? E se Deus fala assim, comprar a Bíblia? Quero que compre a Bíblia. Tem uma história lá de Jeremias. Deus veio falar com Jeremias. Ele falou assim, vai lá. Ele estava com um jugo de madeira, um negócio carregador, ele estava segurando lá. Aí foi lá, proferiu o que tinha para proferir. Chegou um outro profeta, quebrou o jugo e falou, Deus diz que ele vai quebrar o jugo e que o povo que foi para o cativeiro vai ser liberto. Em nome de Deus. E aí Jeremias falou assim, eu não vou comprar a Bíblia, vou embora. Aí Deus vira para ele e fala assim, volta lá e fala o que eu fala o que eu estou falando para você falar. Eu falei assim, volta lá e fala o que eu estou falando para você falar. Eu falei assim, Jeremias volta e fala assim, esse jugo de madeira que você quebrou? Pois é, Deus fez um jugo de ferro que você não vai quebrar. E Deus profere profecias contra o povo que estava perdido, distante, contra o profeta. Falou assim, você vai morrer. E passou alguns meses, o profeta morreu. Palavra confortável? Não. Está comprando briga com um profeta que se dizia profeta do Senhor. Confortável? Não. Nada confortável. Nada agradável. Mas a palavra de Deus é a obra que ele tem que executar. E ele precisa de quem esteja com ouvidos abertos para ouvir. Deus quer falar. Ele quer falar com você. Através de você. Ele quer te encontrar no seu lugar mais íntimo. No seu lugar mais pessoal. Porque ele quer você. Ele quer relacionamento. Talvez não haja fogo. Talvez não haja luzes, relâmpagos, um tremor de terra acontecendo. Talvez seja só um chamado. Henrique, Rinaldo. Talvez seja só uma voz. Mas ele quer você. E ele permanece aqui, perto, para que você possa tateá-lo. Porque ele fala assim, acho que o romance fala assim. Ele não está longe, ele está perto, para que você, buscando, possa tateá-lo. Ele está perto. Será que você pode ouvir o chamado? Vamos orar?